Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 29 ao 30. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 29. Corrente pendurada baixa. Os nascidos do inferno surgiam em muitas formas e tamanhos, isso era sabido, e seus ciclos reprodutivos, dependendo da espécie, eram baixos, daí a necessidade dos pecadores. Tudo isso era conhecido. Havia, no entanto, alguns que vieram de antes mesmo do inferno ser um conceito, antes de ser uma realidade separada do mundo dos homens de Eve. Esses nascidos do inferno eram as criaturas conhecidas como demônios, antes que os pecadores reivindicassem o termo. Agora, são apenas lendas. Entre eles, há aqueles que não juram lealdade a Lúcifer e seus seguidores, mas não interferem. Em troca, recebem anistia e propriedades. Alguns compartilham estas últimas com os pecados capitais, por meio de acordos de conveniência ou alianças antigas, mas foram poucas as vezes em que um pecado se sentiu ameaçado. Até o momento, nenhum pecado conseguiu vencer qualquer disputa pela expansão territorial contra esses grupos neutros. Lobo e sua matilha, os nômades Koinshite, são uma dessas entidades. Eles dominam as terras além dos anéis do inferno, servindo tanto como sentinelas, já que também são considerados inimigos do céu, apesar de sua postura neutra na guerra, quanto como de suas ores contra quaisquer almas que tentem invadir. É comum encontrá-los cruzando os ermos implacáveis da ira, as montanhas nevadas da preguiça e atravessando a folhagem voraz da gula. Em geral, mantêm distância, mas se pressionados, atacarão almas desafortunadas como uma força da natureza. Não se sabe como a matilha mantém seu número ou se expande, mas teorias são abundantes. Cérbero, o cão guardião de Hades e do submundo, é outro ser considerado neutro, mas mais alinhado com os nascidos do inferno do que o anterior. Eles reivindicam os corredores do inferno como seu domínio. As passagens abandonadas que levavam mortais ou deuses ao reino dos mortos eram de sua responsabilidade manter e patrulhar. A outrora forte união de Cérbero e Beelzebub era ansiosamente aguardada por muitos, incluindo Lúcifer e Lilith, e ninguém ficou mais desapontado com o fim dessa relação do que o rei e a rainha. Embora sua presença e propósito originais na família real tenham sido esquecidos pelas massas cada vez maiores do inferno, os cães do inferno, novos e antigos, reverenciam o antigo Cérbero no mesmo pedestal divino em que muitos diabinhos reverenciam Satanás. Existem muitas outras entidades que governam os espaços desconhecidos além dos 7 anéis do inferno. Deuses esquecidos, monstros adormecidos e criaturas outrora consideradas homens, mas não há tempo suficiente na existência para mencioná-las todas. Por fim, focaremos em uma última, fruto da união entre magia, homem e besta. Considerado peça-chave em antigas histórias, o ápice de um adversário que desafiava tanto a mente quanto o corpo de seu oponente, chegamos ao campeão do Elísio. Pequenos olhos dourados estavam fixos na tela à sua frente, como haviam estado nos últimos 15 minutos, 5 dos quais preenchidos por uma conversa inaudível entre os dois. Observavam a batalha entre o demônio e um duque sem perder o interesse. Um olho piscava, fechando e abrindo completamente antes que o outro ousasse fazer o mesmo, para que nenhum instante se perdesse. Uma respiração constante era o único som fora do choque capturado pela vontade da ira. A espada colossal do Oni foi detida pelas palmas nuas do Duque e perfurada pelas garras dos dedos, que foram cortadas, e as rachaduras da espada cicatrizaram ao contato com o sangue derramado. O Duque não se importou com seus ferimentos, pois o que era um corte comparado às queimaduras do chicote flamejante da mais sádica das fúrias? O que era carne perfurada comparada aos chutes esmagadores de órgãos de uma criatura que nadou do rio Mississippi até o inferno? E se ergueu do chão para cravar suas patas traseiras no rosto enfaixado do Oni. A lâmina e seu dono deslizaram para trás, e o Duque aterrissou sobre as palmas cortadas com um rosnado, girando rapidamente para não deixar as costas expostas.
Olhos dourados observavam quase imóveis, mas seus dedos se apertavam no pomo da arma que repousava sob eles, ansiosos para desferir um golpe poderoso contra a carne de seus desafiantes. O Oni seguiu com outro golpe rápido por cima da cabeça, que se chocou contra o chão e rachou a pedra sob seus pés. Esquivado, mas obviamente previsto, já que o Oni usou sua arma agora estável como isca, para forçar um contra-ataque. O Duque caiu na armadilha, um peixe fora d'água, claramente mais confortável com alguma habilidade que lhe fora tirada, como frequentemente acontecia com a maioria dos participantes do poço. Apenas os vratianos mais orgulhosos ou insensatos se atiravam no poço, e, portanto, não estava preparado para o Oni abandonar sua arma e pegar o Duque em pleno ataque. A coluna do Duque foi impulsionada contra o cabo da espada bastarda, que quebrou a lâmina de sua empalação estável na pedra, antes que ele fosse arremessado por cima do ombro do Oni em uma manobra semelhante a um suplex. O Duque se chocou contra um dos lustres empoeirados que balançavam acima dele, derrubando-o junto com ele no chão. Ele caiu em um monte, respirando com dificuldade, enquanto o Oni foi buscar sua arma mais valiosa e examinou os danos. Apesar de estar com um quarto do seu comprimento reduzido, o Oni arrastou até o corpo prostrado do Duque. Um sorriso se espalhou pelo rosto do príncipe caído. Ele vira o braço esquerdo do Duque se mover enquanto o Oni estava de costas. Foi somente quando o Oni se ergueu e abaixou sua lâmina, numa tentativa de partir o Duque ao meio, que o raposa demoníaca reviveu subitamente. A corrente de obsidiana que outrora sustentava o antigo lustre acima dos dois lutadores se abriu entre as garras do Duque e deteve o fio da lâmina. 2 pés de gitígrados cravaram-se no estômago exposto do Oni e o lançaram para longe, onde ele atravessou 2 colunas. Finalmente, o campeão do Elísio sentiu seus músculos se contraírem e relaxarem em antecipação. Ele tanto apreciava os desafiantes que improvisavam e usavam o ambiente a seu favor. Sua excitação física era visível para todos, se é que alguém estava lá para contemplar sua imponência em toda a sua glória, quando o Duque se levantou com a corrente ainda na mão. O peito, os braços e os ombros do Duque se tensionaram enquanto ele erguia o lustre pesado e amassado e começava a girá-lo como um mangual. O Oni mal havia se levantado quando a arma improvisada de corrente o atingiu na cabeça e foi arrancada de sua arma. O lustre velho e enferrujado se estilhaçou, restando apenas uma base grande e grossa da qual o ornamento pendia e a corrente para o Duque usar. Os olhos do Duque brilharam intensamente enquanto ele caminhava furtivamente em direção ao Oni que se levantava, a corrente girando rapidamente ao seu lado mais uma vez, antes de brandir sua arma novamente. O Oni caiu após o impacto, agarrando o braço dominante que agora pendia em um ângulo baixo. Sim, uma das mãos do campeão caiu do pomo de sua arma mais valiosa para acariciar a si mesmo. Sua boca se entreabriu pela respiração cada vez mais quente enquanto observava o Duque golpear repetidamente o corpo do Oni com seu mangual. Enquanto o sangue espirrava e escurecia o chão de pedra e a pelagem do Duque, este soltou completamente o pomo da arma para alcançar um botão em um controle remoto próximo. O Oni foi retirado, sua espada seria recuperada por um servo posteriormente, e o Duque recebeu permissão para prosseguir. O campeão apertou outro botão, e uma opção entre um cálice, um peixe e uma moeda de ouro apareceu. Satisfeito com o anúncio da vitória do Duque pelo locutor, o campeão fechou os olhos e se concentrou nas estocadas de seu membro. A batalha feroz que presenciou e o esforço de ambos os participantes o deixaram excitado. Ele parou de se masturbar e respirou fundo por um instante antes de apertar outro botão. Tragam o Oni para dentro. Passou-se 1 minuto e o campeão permaneceu sentado, com os olhos fixos na tela em frente ao seu trono. As portas de seus aposentos se abriram atrás dele e ouviu-se um ruído e um chiado quando Oni foi trazido para dentro, sua arma jogada de lado por um dos servos. O campeão manteve a cabeça erguida e o olhar fixo no Duque, observando-o entrar em uma zona de descanso e praticamente desabar sobre o fardo de feno que lhe serviria de abrigo. Um número rabiscou na tela enquanto o Oni era arrastado até os pés do campeão. 9 dias sem dormir. Impressionante. O campeão cantarolou e ergueu a mão. Deixe-nos em paz.
Os servos, bastardos descendentes dele que puxaram a ele, saíram sem dizer uma palavra. As portas se fecharam com o estrondo que ecoou. O campeão olhou para Oni, cuja respiração ofegante era seguida por tosses com sangue que manchavam o chão. Seus olhos se estreitaram. Levante-se, Zabuza. Não consigo respirar, seu idiota, esse não é o meu problema. Olhos dourados brilharam. Levante-se. Filho da puta, seu braço bom tremia enquanto era forçado a levantar o corpo e ficar de pé. Um dos olhos pequenos do Oni o encarava, o outro inchado e fechado, e respirações ofegantes escapavam de sua mandíbula rachada, se não quebrada, enquanto sangue escorria de todos os orifícios de seu rosto. Pronto, de pé, o campeão ajustou seu kiton e revelou seu membro para ser contemplado. O Oni olhou para ele, depois para o campeão. Seu olho bom se arregalou. O campeão apoiou o queixo na mão. Ajoelhe-se. Porra, cá isso não pode. Ele virou a cabeça, sabia que era melhor não tossir no campeão, e então olhou para trás. Isso não pode esperar até eu me curar? Eu disse, ajoelhe-se. O lábio do campeão se curvou em um sorriso irônico. Ou prefere que eu o traga? Merda, o Oni ajoelhou-se, apoiando a mão que lhe servia na coxa maciça do campeão para o firmar durante a descida, embora o braço tremesse. Entre grunhidos tensos e respirações ofegantes, sua boca se abriu. Sem qualquer comando, o Oni desceu e engoliu a cabeça inchada no único movimento. Uma criatura bem treinada, esse Oni. O campeão fechou um olho enquanto sangue e saliva escorriam por seu pênis. Em um segundo, sua mão envolta em tecido agarrou a cabeça do Oni e empurrou. O protesto abafado e engasgado foi ignorado, assim como as unhas patéticas que cravaram em sua coxa. O campeão do Elísio bufou vapor enquanto forçava o outrora orgulhoso assassino a praticar sexo oral. Sim, bom, o duque que você enfrentou. Eu sei que vocês têm um passado juntos, um grunhido tenso, um protesto. Não importava. O campeão do Elísio puxou o assassino para baixo, seu membro visível na garganta do demônio mais fraco. Ele é forte, será um adversário digno. Um prêmio melhor. Reze para que ele não me decepcione na batalha, pois ele pode ser aquele que irá substituí-lo. Agora engula. Afinal, ninguém negou o touro de Creta. Já fazia 3 semanas que o castigo havia começado, e Lúcifer sempre dava um jeito de perturbar o sistema. 2 semanas inteiras eram muito esperadas, e ele tinha muita coisa para fazer para ficar atualizando semanalmente. Afinal, a coalizão fatalista e fantástica dos patinhos de borracha não se criaria sozinha. Mesmo assim, era um castigo que ele havia imposto, e ainda faltava 1 semana, então ele deveria verificar se o irmão da abelha não era mesmo um cadáver em decomposição. Ele não estava com vontade de lidar como uma abelha rainha de luto. Da última vez que teve que lidar com isso, na verdade, pensando bem, ele tinha quase uma certeza de que Lilith tinha dado conta do recado. Puta merda, ele definitivamente precisava se certificar de que o pirralho estava vivo. Numa viagem descontraída até Vrat, com um aviso prévio por mensagem para Lúcia, que estava supervisionando a punição, já que Satanás era um completo inútil em seu segundo comando, através do portal do selo do pecado, ele descobriu toda uma operação televisiva em andamento. Tio Lucy. Lúcifer piscou e cambaleou para trás quando uma pequena criatura humanoide vermelha, nua, se chocou contra sua perna. Ela sorriu para ele, uma língua serpentina se estendeu. Você veio assistir às lutas do Elísio com a gente. Veio. Veio. Claro. O rei do inferno deu uma risadinha e acariciou a cabeça da criança antes de lançar um olhar furioso para todos os presentes. Seu sorriso se tornou forçado ao encontrar o olhar de um Win com a aparência de Valdo. Quem diabos é essa criança e por que ela está aqui? Bem, que sorte a minha. Ela te encontrou primeiro. Um baque fez Lúcifer olhar para cima e encontrar a quinta, sexta esposa de Satanás em toda a sua glória voluptuosa e nua. Suas asas estavam dobradas atrás dela e ela cruzou os braços. Satina, saia de cima do rei do inferno. Ah, tudo bem. A pequena nudista ruiva informação correu até sua mãe. Será que ela estava mesmo nua?
Não havia sinal de genitália, não que Lúcifer procurasse esse tipo de coisa em uma criança infernal comum, mas era notável que ela não tinha nenhuma. Quase como se tivesse sido feita para ser um personagem de desenho animado ou algo assim. Que estranho. Ela pulou em seus pés com garras e deu um largo sorriso. Ei, se o tio Lúcifer estiver aqui, o papai pode vir assistir às lutas com a gente. De jeito nenhum. Lúcia respondeu com a maior seriedade. Ela se abaixou e sibilou algo em serpentino antigo. Ele devia consertar aquele pato tradutor, o que fez a jovem nascida do inferno encolher os ombros e fazer beicinho. A Draco mais velha arqueou uma das cristas acima dos olhos. Não faça essa cara para mim, mocinha. Você se lembra do nosso acordo? Fique no canto, fique quieto e não atrapalhe. O vira-lata repetiu com um suspiro cansado. Amém, garoto. Isso mesmo. Você tem mais 1 hora até o show começar, e aí você pode assistir às brigas com a mamãe. O tio Lucy, se ele achar que vale a pena. Tudo bem? Satina assentiu melancolicamente, mas Lúcia sorriu e passou a língua pelo rosto da criança, que agora ria baixinho. Ótimo. Agora, de volta para o seu canto. Tá bom, mamãe. Até mais, tio Lucy. A menina correu para um canto do quarto que tinha muitas coisas coloridas e macias, que não pareciam ser de má qualidade. O que significava que não eram do inferno. Seus olhos se estreitaram enquanto ele se perguntava quem era o verdadeiro pai da criança. Lúcia pigarreou e ele olhou para ela. E, lá estavam aqueles olhos de mamãe dragão. Lily tinha esses olhos quando Charlie ainda era sua princesinha. Não se iluda, Lucifer, ela sempre será sua princesinha. Enfim, o ponto é que ele precisava evitar que ela pensasse que ele tinha más intenções contra a criança. Poder angelical ele podia ter, mas já havia sido testado contra a fúria de uma mãe. O pobre Uriel nunca mais andou da mesma forma depois daquela conversa com Mary. Foi hilário, mas mesmo assim. Que pestinha fofa. Lúcifer forçou uma risadinha enquanto limpava a bota. Fofa, sim. Limpa. Discutível. Fim da discussão. A resposta é um sonoro não. Como é que todas as crianças, com exceção do seu Charlie, eram os verdadeiros vilões? Ele pousou a bengala e olhou para Lúcia. Você deve estar muito orgulhosa. Senhor, não me trate com condescendência. Ela é uma ameaça. Nossa, isso deixou bem claro que ela era adepta do amor exigente. Lúcifer não era fã dessa prática, mas ele tinha um pouco de preconceito. Lúcia se virou e começou a caminhar para a frente da sala, e ele a seguiu. Ele era feliz no casamento, apenas temporariamente separado. Mas, caramba, que bolo! Satanás, aparentemente, Mammon tiveram muita sorte de prová-lo. Então, o que aconteceu com a produção apressada? Lúcifer olhou em volta enquanto vários diabinhos e nascidos do inferno menores se agitavam e discutiam. Eu pensei que as lutas do Elísio durassem até a noite da lua da colheita, mas ainda falta 1 semana. 6 dias, na verdade, corrigiu Lúcia, pegando um bloco de notas enorme e enfolheando-o. A razão para nossa pressa é a sua alma doada. O que? Ele está se esgotando? Ele está surpreso que o pirralho tenha durado tanto tempo. Claro, ele achou que os níveis iniciais do poço teriam acabado, mas seu avanço, não, é pior. Ele está prosperando. Desculpe, o quê? O sorriso de Lúcifer se tornou mais tenso. Lúcia olhou para ele e colocou a mão no quadril inclinado. Ele está devastando o Elísio a uma velocidade recorde. Se continuar nesse ritmo, o espetáculo terminará antes do Festival da Lua da Colheita e, nesse ponto, teremos iraquianos selvagens e turbulentos sem uma válvula de escape anual para canalizar sua sede de sangue, disse ela. Lúcifer fez uma careta. E, um bando de iraquianos exaltados sem nada para canalizar essa energia, seja gritando por lutadores substitutos ou preferindo brigas de bar a assistir a vídeos de melhores momentos, colocaria o herdeiro escolhido de Paimon em risco, e isso colocaria em risco o relacionamento de Lúcifer com o rei da Ars Goetia. Essa não era uma briga que ele queria ter novamente. Era exaustiva.
Com um céu tão irracionalmente sedento de sangue ultimamente, também não era uma briga que ele pudesse se dar ao luxo de terça-feira. Muito bem, então tranquilizem-no. Acertem-no com um dardo, nocauteiem-no com um tijolo, não me importo com a maneira, só quero que ele desacelere. Ele já sobreviveu 9 dias sem dormir e o drogamos 2 vezes com a comida fornecida nas arenas de descanso, mas isso só o deixou inconsciente por algumas horas cada vez. E antes que você sugira que ele não ingeriu o suficiente, a quantidade de comida que ele comeu seria facilmente suficiente para deixar Beelzebub em seu modo digestivo por uma semana. Como você, ela mesma confirmou. Lúcia esfregou o rosto. Ela está radiante por ele estar comendo tanto. Algo sobre um apetite saudável, parei de ouvir quando ouvi alguém choramingar do outro lado da linha. Típico goloso de merda, resmungou Lúcifer. Ele franziu os lábios e olhou para cima, pensativo. Ah! Você colocou alguma coisa no R? Sim, respondeu Lúcia, com a maior seriedade. Drogamos aquele macarrão idiota. O suficiente para matar todos os cavalos vivos da Terra 5 vezes. Sério? O que você usou? Rohypnol. Roofis. HM, a narcolepsia. Ele bateu na testa e passou a mão pela testa. Que idiota, ele provavelmente não é afetado por causa da condição dele. Narcoléptico. Ele. Senhor, o senhor perdeu a parte em que eu disse que ele estava acordado, massacrando pessoas em Elysium por 9 dias seguidos. Não. É apenas o nome que demos à sua condição para benefício de Satanás e Mammon. Lúcifer balançou a cabeça. Ele ficará bem, as drogas já devem ter saído do organismo dele. Há mais alguma coisa? Bem, ele tem um preço pela sua cabeça. E como isso está se desenrolando? Todos os assassinos ou aspirantes a matadores que tentaram se aproximar dele ou caíram no sistema Elysium ou caíram em suas próprias mãos. Faz sentido. Lúcifer franziu os lábios. Fiquem de olho nisso por enquanto. Se alguém tentar alguma coisa que dê em alguma coisa, já rastreamos uma aposta a favor do Duque Beelzebub até o Marquês André Alpos da Ars Goetia, observou Lúcia. O irmão da esposa do príncipe Stolas, humilhada publicamente, que conveniente para ele fazer uma aposta dessas justamente quando um atentado foi encomendado contra o Raposa Demoníaca? Ótimo, isso é uma boa notícia. Já sabemos quem culpar se o pirralho morrer e a Bey descobrir sobre o atentado antes que possamos contar a ela. Esse não seria o problema. Ele quase chegou às semifinais, Lord Lúcifer. Lúcifer piscou. Lúcia suspirou enquanto massageava as têmporas com uma das mãos. Senhor. Posso falar abertamente? Você não esteve lá. O campeão quer lutar com ele. Os olhos de Lúcifer se arregalaram e ele se engasgou com a própria saliva. Perdão? O campeão do Elysium deseja lutar contra o Duque da Gula. Bem, diga a ele que não. Não. Obviamente. Aliás, diga exatamente estas palavras. Nem pensar. Lúcifer disse com a maior naturalidade. Ele não se importava com a idade ou o suposto poder do campeão. Ele estava a serviço de Lúcifer como um agente do inferno, o que significava que quem mandava era Lúcifer. Não o campeão. Eu tentei. Lúcia balançou a cabeça. Ele já interferiu em 2 das lutas dele. Uma vez foi para salvar Oni, ele ainda está lá embaixo. Pensei que ele tivesse morrido há anos. Lúcifer esfregou o queixo. O Oni era um assassino relativamente poderoso que se aliou aos pecados capitais no início de seu reinado. Naquela época, Lilith e Lúcifer usaram mais de uma vez para sufocar qualquer possível revolta que estivesse em curso. Os esforços foram surpreendentemente eficazes, considerando os governantes que ainda estavam no poder. Desde seu desaparecimento após uma derrota vergonhosa para o campeão, quase 15 anos atrás, Lúcifer o considerava morto. Não. Ele está vivo. Graças à interferência do campeão, disse Lúcia. Ela olhou para um par de imps próximos. Donnelly, Daniels, tragam o in memoriam de ontem para o Oni. Sim, senhora. Lúcifer observava a tela e via Beelzebub lutar contra um assassino treinado como se fosse brincadeira de criança.
Ele piscou, impressionado com a força de alguns dos golpes iniciais. Uma das câmeras estava sobrecarregada, e assobiou quando o jovem raposa demoníaca foi arremessado para o ar. A surra que se seguiu, com o auxílio de correntes, foi brutal, mas merecida e até mesmo bela. O fim da luta através do portal de recuperação de emergência. No entanto, bem, a única coisa que ele tem de vantagem sobre aquele desgraçado é a idade. Puxa, isso o fez lembrar. Bey estava organizando uma festa do milênio para o próximo aniversário daquele pirralho. Era obrigatório que ele comparecesse a um evento desses, e ele estava um pouco irritado porque aquela jovem atrevida tinha se adiantado a Charlie na primeira vez. 7 vezes, se a datação por carbono do ovo do pirralho feita por Belpegor estivesse correta. Sim, disse Lúcia, cruzando os braços. A segunda vez que o campeão interferiu foi aqui. Mostrem o vídeo desta manhã para a homenagem póstuma. Ele olhou para outra tela que surgiu. A mesma corrente usada para repelir o Oni agora estava enrolada em seu pescoço enquanto ele era estrangulado por um demônio grande, parecido com um urso. Volos tinha uma boa aparência para um filho da puta com sotaque russo sarcástico, e claramente não faltava aos treinos. Ele era um alvo promissor dos confins da preguiça que optou por ir para o Elísio quase um ano atrás. Não tinha ido muito longe, apenas ao 10º lugar, mas agora estava lá para vencer. Ele estava estrangulando o raposa demoníaca quando as luzes da arena se apagaram. Quando voltaram a acender, o braço de Volos havia sido decepado e o raposa demoníaca tossia em busca de ar. A luta terminou com Naruzebu sufocando Volos com sua corrente e saindo furioso por outra porta. Ele prejudicou um dos adversários do Duque. Lúcia gesticulou em direção à tela. Isso foi esta manhã, e se os jogos começarem a parecer manipulados, para que qualquer participante consiga avançar, poderemos ter um tumulto generalizado em todo o ringue. Em que isso difere de como a ira normalmente opera? Estou falando de um motim organizado, senhor. Sem mencionar como Beelzebub reagiria e retaliaria. Você acha que é uma manobra para obter poder? Perguntou Lucifer, agora com uma expressão de desagrado no rosto. Ele não gostava quando seus súditos agiam de forma atípica. A imprevisibilidade podia causar problemas com o céu, e problemas com o céu podiam resultar em uma Charlie magoada. Como jurara no dia do nascimento dela, quando a segurou nos braços pela primeira vez, ele jamais deixaria que algo a machucasse, se pudesse evitar. É evidente que ele quer lutar contra o Duque da Gula. Lúcia cruzou os braços. Talvez devêssemos fazer disso um espetáculo. Oh! Uma semifinal com 4 equipes, ao vivo. Um dia antes da celebração do Príncipe Stolas e do Festival da Lua da Colheita. Se conseguirmos algum apoio de Manon, poderíamos transmitir isso por todos os anéis. Os iranianos adoram se gabar de coisas assim. Certo? Perguntou Lúcifer. Ele era o pecado do orgulho, não a ira. Ele não sabia do que os iranianos gostavam. Além de violência, violência e, assim, mais violência. Mais ou menos, senhor. Então vamos lá. Avisem o campeão que ele lutará no Festival da Lua da Colheita antes do showzinho de mágica dos Stolas, ou depois. Vamos falar com o garoto pássaro. Lúcifer parou e levou a mão ao queixo. Droga, é melhor garantirmos que ele esteja lá o quanto antes. Vamos colocá-lo por perto, aliás, vamos trazer a família toda. Vamos avisar a esposa dele que estamos de olho no plano dela. Vou providenciar um local de refúgio para eles. Mantenha-os consigo. O que? Você é esposa de Satanás, tem uma bela casa e um filho. Eles podem ser amigos. Todo mundo precisa de mais amigos. Lúcifer deu de ombros e franziu os lábios. Sinto que acabei de roubar algo de alguém, tanto faz. Muito bem, eu vou hospedar o príncipe e sua família. Oh, ela parecia tão animada. Lúcifer deveria colocar câmeras no lugar dela e observar. Espera, não, havia uma criança de verdade no local. Isso não acabaria bem para ele. O que você quer que façamos com os semifinalistas? Anunciem-nos amanhã e tirem-nos deles umas escondidas. Comecem pelo pirralho, mantenham-no isolado e entretido. Lamen deve funcionar.
Sim, senhor. Lona aguçou os ouvidos e abaixou o celular de Naruto ao ouvir um barulho de chaves na porta do apartamento que dividia com Blitzo. Fazia uma semana desde a pegadinha de Bell, cuja gravação, infelizmente, fora enviada antes que ela conseguisse pegar o celular, e a explicação era que o aniversário de Naruto era um mês depois do Festival da Lua da Colheita. Ela estava pensando em presentes para ele e se distraiu um pouco ao perceber que havia coisas que ela poderia fazer por ele em vez de simplesmente comprar algo que ele talvez não gostasse. Ele só deveria voltar amanhã, Lona resmungou enquanto tirava as garras de entre as pernas. Ela tinha acabado de começar outra fantasia divertida. Olhou para a selfie na tela do celular do namorado. Ele tinha acabado de sair do banho depois do treino, com uma toalha na cabeça, a língua maravilhosamente larga para fora, piscando para a câmera. O namorado era um bobão, mas um bobão fofo e sexy, e então bloqueou a tela. Ela inspirou novamente o perfume dele que vinha do celular e gemeu. Uma semana. Só mais uma semana. Ela deu uma última encostada no telefone, num gesto que parecia um golpe, que definitivamente não era a mesma coisa, e o colocou ao lado do dela, no criado mudo. Lone, arruma suas coisas. Temos uma viagem da empresa com tudo pago que sai amanhã. Gritou Blitzo ao invadir o apartamento deles. Viagem da empresa. Lona revirou os olhos enquanto vestia uma das camisas do namorado, a única coisa boa que tinha acontecido depois de Bey tê-lo levado embora assim que avisaram. Ela podia vasculhar as coisas dele. As camisas que ele não tinha tirado dela serviam como ótimos pijamas e ainda tinham um pouco do cheiro dele. Pena que não podia usá-las em público, a maioria dos seus problemas estaria resolvida, e depois uma saia. Ela entreabriu a porta do quarto e espiou para fora, encontrando seu pai adotivo correndo pelo apartamento. Posso não? Você tem que ir, disse ele, saindo apressadamente de debaixo da geladeira. Uma série de tangas em uma das mãos. Ela fechou os olhos e tentou apagar a imagem que lhe veio à mente. É diversão familiar forçada. Sua vadiazinha. Lona rosnou. Ela abriu a porta com um puxão. Isso é um acordo de um dia. Lone, se você vier com a gente, eu garanto que não vou te incomodar com isso pelos próximos meses, disse Blitzo enquanto jogavam umas botas de cowboy numa mala. Bom, com uma proposta dessas, como ela poderia dizer não? Certo, para onde vamos? Ele olhou para ela e Lona cruzou os braços. Quero saber o que levar na mala, idiota. Oh, vista-se bem, querida. Vamos ficar na casa dos pais da Millie com Moxia Mills em Vrat. Vamos para Vrat. Suas orelhas se ergueram e seu rabo balançou. Naruto estava em Vrat. Ela poderia ir para Vrat, encontrar Naruto lá e ganhar um bop. Ou um beijo. E um beijo. E um beijo. E talvez umas carícias mais intensas ou mais sexo, carícias intensas e sexo. Sim. Este é um bom plano. O Stolas foi chamado pelo chefão para umas coisas de observação de estrelas que ele tem que fazer e se ofereceu para nos bancar, já que, sabe, o livro dele é a nossa, Galinha dos Ovos de Ouro. Blitzo gesticulou sem jeito. Acenou para ela. Agora vai arrumar as malas. Temos que pegar a van e o livro antes de encontrarmos a Millie e a outra metade dela. Lona não precisou ouvir duas vezes, desapareceu de volta para o quarto e pegou a mochila horrorosa onde Naruto guardava suas coisas no Happy Hotel. Não tinha um cheiro tão forte dele quanto as camisas, mas era parecido o suficiente. Ela arrumou as roupas num instante. Precisava de algo para passar o tempo enquanto esperava Blitzo terminar. Teve uma ideia, uma pequena vingança pela aprovação da brincadeira da irmã que a deixou extremamente envergonhada. Ela pulou da cama para pegar o celular e depois o do namorado. Tirou uma foto de si mesma no espelho para postar primeiro em sua conta. Mais tarde, vários comentários sensuais surgiram, os quais ela ignorou, enquanto outros comentavam sobre a camiseta, como esperado, e quem era o dono original. Então, com a ajuda de um temporizador, ela postou uma foto ligeiramente diferente na conta de Naruto. Para seus seguidores, Orange Fush Ramen ainda estava ativo e apenas fazendo uma viagem nostálgica.
Várias fotos antigas que ela ou Belle haviam encontrado foram postadas em sua conta. O fato de ele ter postado uma foto de Lona sentada sedutoramente em sua cama, usando sua camiseta cuidado com sarcasmo, a mesma que ele usava em sua última postagem nostálgica e a que ela usava em sua própria foto pessoal, que estava pendurada em seu ombro, e uma saia que não era visível na pose em que ela estava, certamente causaria polêmica. Seu telefone começou a vibrar sem parar e ela se recostou, curtindo os comentários. Até que chegou a um em particular. Saliema e vou por as gente, como diabos ele está postando se está dominando as lutas do Elis 1 nas últimas 3 semanas? Acho que essa conta foi hackeada. O que? Capítulo 30. Início da festa. Stricker lançou um olhar fulminante para o grupo de 4 que entrou no rancho Rogue Tumbleverde. 3 deles ele conseguiria lidar, especialmente com o grandalhão falastrão. Ele provavelmente era mais latido do que mordida. Falando em latido, porém, surgiu o indivíduo que poderia potencialmente ser um problema. Essa é a Lona, a cadela infernal do Blitz. A criança que retornava apresentou o problema com um aceno blasé. Ela não é só um macão do inferno. O tagarela, Blitz, cruzou os braços. O cão pareceu um pouco grato com as palavras dele antes de continuar falando. Ela é nossa secretária. Então ele abraçou o cão e, arg, isso não era uma família mestiça em formação, era. Stricker os mataria por princípio se fosse. E, mais importante, minha filha. Espera aí, o quê? Ah, bem, é melhor do que ele tentar transar com aquela cadela infestada de pulgas. No papel. A vadia empurrou o falastrão e voltou a olhar para o celular. Ela rosnou enquanto seu polegar digitava freneticamente. Vocês, seus filhos da puta, não são nem dignos de saber meu nome. Ah, agora faz mais sentido. E, não exatamente. Que se fodam os cães do inferno. Stricker odiava aqueles malditos vira-latas. Sempre ostentando suas aparências aceitáveis e conseguindo os melhores trabalhos pela metade do preço que a maioria dos imps pediria. Sem mencionar a lealdade inabalável deles àqueles filhos da puta supremacistas de sangue azul. Quanto mais tempo passasse perto daqueles idiotas impertinentes, mais ele acabaria se descuidando e revelando sua verdadeira identidade. Voltou a consertar a ferradura do cavalo do rancho. O trabalho honesto sempre o ajudava a manter a cabeça fria enquanto revisava sua lista de tarefas antes de um ataque. Se distrair com mais alguns sacos para cadáveres era, uma vibração estranha em suas calças o fez reprimir um palavrão particularmente cruel. Ele pegou o celular e leu a mensagem do chefe. Chamar puta merda. É por isso que ele odiava tirar trabalho de novatos. Stricker rosnou e digitou algumas teclas no celular antes de levá-lo ao ouvido. Esta linha não é segura para, não me importo, você está sendo muito bem pago, não está? Bem, essas são as minhas condições, disse Stricker, com a maior seriedade. Ele deixou a ferradura cair na lama e se afastou do estábulo. Que porra você quer? Estamos em fúria. Ele chegou cedo? Stricker se virou para olhar a janela do seu quarto na casa principal, onde seu rifle Carmilla Carmine estava guardado na caixa debaixo da cama. Ele podia fazer esse trabalho hoje e encerrar o expediente. Não, seu tolo. Estamos todos em ira. Mantenha-se fiel ao plano, mas se me vir na companhia dele, não faça nenhum movimento. Você percebe que sua presença por perto diminui a chance de ser acusado de ter armado isso, não é? Claro que sei disso. Retrucou o cliente. Prefiro não ficar coberto com os respingos de cérebro desse desgraçado traidor, idiota, imputado. Desculpe, você disse alguma coisa? Perguntou um arrogante e presunçoso idiota. O cliente gritou algo incoerente e o assassino disfarçado teve que cobrir o receptor para não chamar a atenção para si. Puta merda, não havia dinheiro suficiente no anel da ganância para Stricker aguentar ouvir aquela vadia por mais tempo do que o necessário. Olha, é só isso. Preciso manter a minha fachada. Vamos nos ater às mensagens de texto. Ele desligou o telefone e levou a mão à cabeça. Mantenha a fachada, mantenha a fachada. Capa. Para a sua bicicleta.
Stricker se virou e encontrou o pequeno futuro acidente olhando para ele. Ele deu uma risadinha, porque é claro, o universo lhe mostrou o dedo do meio novamente. Sim. É isso aí, pirralho, pela minha bicicleta. Stricker deu uma risadinha e estendeu a mão para acariciar a cabeça do jovem imp. Ele apertou a cabeça do garoto e inclinou-a para trás para poder olhar em seus olhos. Você não andou prestando atenção em todas as minhas conversas, né? Não? Ah, tão convincente. Talvez ele conseguisse uma resposta melhor com a ajuda de alguém mais experiente nesse tipo de coisa. Preciso falar com sua mãe. Os olhos de Stricker se estreitaram, desafiando a criança a dizer não. Não, senhor. Desculpe, senhor, mamãe e papai só queriam que o senhor viesse conhecer Millie e Maximilian, e me mandaram buscá-lo. Claro, por que não? Stricker se levantou e guardou o celular no bolso. Por aqui, princesa. Octavia seguiu Itachi enquanto ele carregava suas malas, e um Wimp mais alto e com aparência de lagarto os guiava pelo corredor até o quarto onde ela ficaria. A ira era muito diferente do orgulho. Um deserto cheio de diabinhos e outros degenerados, afirmava a mãe, quando foram cordialmente convidados a participar de uma festividade de uma semana. O pai argumentava que o lugar tinha sua própria beleza singular e insistia para que ela pudesse formar sua própria opinião. A casa onde haviam sido convidadas a ficar era uma das residências das esposas de Satanás, a mais dominadora de todas, se ela bem entendia, e era tão imensa quanto bela, assim como sua dona. A governanta Lúcia as recebeu em todo o seu esplendor. Octavia, por mais que tentasse, se perguntou: que tipo de coragem é preciso para administrar um anel estando completamente nua? Ela não se atreveu a fazer aquela pergunta. Era curiosidade, não intenção de suicídio. Logo após breves cumprimentos e apresentações, ela, a mãe e o pai foram separados quando o anfitrião pediu para falar com os pais dela a sós. Por sua vez, Lúcia enviou um criado arredio para mostrar a Octavia, e depois ele mostraria a Itachi os aposentos de um criado adjacente, onde eles ficariam durante a semana de festividades. Eles tinham acabado de contornar uma curva, com o criado um bom meio passo à frente, quando um ruído chamou a atenção de Octavia. Antes que ela pudesse perguntar, seria o desgaste do prédio ou alguma reforma? O duende que os guiava foi derrubado por uma pequena criatura vermelha. Era tão alta quanto o duende, mas atarracada, com membros curtos e uma cabeça estranhamente arredondada. Quase como um círculo. Levantou a cabeça e piscou. Ai? Será que perguntou se aquilo doía? Octavia olhou para Itachi, que parecia divertido, a julgar pelo brilho em seus olhos. Ele percebeu o olhar dela e assentiu quase imperceptivelmente. Certo, então, sim. Parece que essa coisa acabou de perguntar se atropelar o servo imp doía nela mesma. Só de pensar naquela frase, a cabeça de Octavia doía. Era como lidar com o guarda-costas dela de novo. É verdade que ele a ensinou bastante sobre truques de mágica, negócios escusos e assassinatos. E o macarrão que ele comprava era razoável, ela supôs. Uau! Você é um passarinho. O quê? Octavia se livrou das lembranças quase carinhosas daquela semana. A criaturinha vermelha olhou para ela com olhos amarelos brilhantes e uma boca aberta em espanto. Seria ela uma imp? Uma mestiça? Você é um passarinho? Consegue voar? Come minhocas como os passarinhos que moram onde o papai mora? Ou come ratos como alguns passarinhos maiores? Canta? Pia. Pia. Consegue cumprimentar as pessoas com um número musical divertido. Olá, é assim que normalmente cumprimento as pessoas, Octavia respondeu com um tom inexpressivo à última das perguntas rápidas, daquele jovem. Itachi soltou um murmúrio muito baixo e ela quase lhe deu um tapa. A diversão que ele sentiu com o constrangimento dela não seria esquecida. Senhorita Satina. Senhorita Satina, aí está você. Que droga, de novo, Bernard. Levante essa bunda da cadeira e vá fazer seu trabalho. Você deveria estar na porta da frente escoltando o idiota da Goetia.
Outra investida com colete e calça suspirou ao se aproximar deles, vinda de uma sala um pouco mais adiante no corredor adjacente. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro da criatura. Satina? Senhorita Satina, você não deve fugir das suas aulas. Ah, mas olha só o passarinho bonito que eu encontrei, senhorita Bianca. Bem, isso não é ponto. Legal? Droga. Olá. Princesa. A duende, Bianca, forçou um sorriso exagerado e colocou uma mão em cada ombro de Sarina. Eu vejo que você conheceu a filha da governanta Lúcia. Satina, você se apresentou à princesa. Não. A menina respondeu alegremente antes de soltar um suspiro de espanto. As mãos de Octávia foram repentinamente puxadas para fora do seu cardigã e apertadas com muita força. Você é uma princesa. Seu pai é um rei. De todas as coisas que uma criança poderia perguntar, o pai era mais dramático do que príncipe, quanto mais rei. Itachi soltou outro resmungo baixo que só ela conseguiu perceber. Octávia lançou-lhe um olhar de soslaio que prometia uma morte muito dolorosa se ele a deixasse sofrer esse tormento. O estoico diabinho simplesmente virou o rosto. Traidor. Não. Octávia forçou a voz, com o bico cerrado. O que ela não daria para sair daquela situação e tomar um banho quente? A pequena menina murchou e a princesa goética sentiu uma pontada de decepção compassiva. Não era culpa da criança estar tão estressada com o casamento fracassado dos pais. Ela fechou os olhos e respirou fundo antes de abri-los novamente. Meu pai é o príncipe Stolas, e como ele é um príncipe, isso te transforma numa princesa. E a mamãe teve que me explicar isso 8 vezes depois que eu descobri que o senhor Satanás não era meu pai. O quê? Nossa! Está ficando tão tarde. Bianca tapou a boca da criança com a mão e fez uma careta quando ela a mordeu imediatamente. Forçou um sorriso, rangendo os dentes. Eu realmente preciso levar a senhorita Satina de volta para o quarto dela para que ela possa se refrescar antes do jantar. Vamos, senhorita Satina. Bernard. Levem esses dois para os quartos deles. Certo. Sim, senhorita Bianca. O duende caído se levantou no pulo ao ouvir o sigilo dela. Ele fez uma reverência e apontou para um corredor no sentido oposto ao que Satina havia sido levada. Por aqui, princesa. Embora desconfiados, eles ouviram e seguiram-o agora tagarela indo pelo corredor. Octávia franziu a testa e se inclinou para Itachi. Você tem alguma ideia de por que eles ficaram tão agitados? Ela perguntou suavemente. Provavelmente com medo de represálias por causa da língua solta da jovem Satina. Ele sorriu levemente e seus olhos se perderam no vazio, como costumava acontecer sempre que parecia estar perdido em lembranças. Crianças são tão travessas às vezes. Você tem. Ela nunca tinha visto alguém sair de um transe tão rápido quanto Itachi. Seus olhos esfriaram e endureceram novamente. Não. Muito bem, então. 2,59, 2,60, 2,61, Naruto curvou a cabeça, os ombros e os cotovelos em direção aos joelhos, de onde estava deitado no chão de pedra sólida. 2,62, 2,63, 2,64, ele estivera naquela cela solitária por 18 horas, 5 das quais dormira, apenas 1 hora após sua chegada. Quando foi agarrado e escoltado para fora do Elísio por um esquadrão de demônios blindados, a princípio pensou que fosse uma armadilha de algum outro aspirante a assassino. A frase pela vontade de Lúcifer o fez adiar qualquer retaliação. Não por respeito ao aspirante a rei baixinho, mas sim pelos soldados que provavelmente tinham ordens para capturá-lo. Seu único problema era que o obrigaram a largar a corrente de obsidiana que carregava nos últimos dias. Ele se sentia meio nu e ela. A porta rangeu ao abrir e ele interrompeu seus abdominais no meio do número 270, o corpo tenso e pronto para lutar, as garras abaixadas de onde estavam atrás da cabeça para se apoiarem no chão. Seus olhos perscrutaram a sombra causada pela luz repentina. Um demônio espiou e piscou olhos sulfúricos. Ah, aqui está você. Ele sorriu radiante.
A porta se abriu completamente, soltando um gemido alto e estridente que o fez arrepiar as orelhas e rosnar. O diabinho pigarreou e deu um passo para o lado. Apresento-lhes sua maleficência, sua repugnante, o príncipe demoníaco de PR. Sim, 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 ele sabe quem eu sou. Show, show. Vai embora, garoto, você está me incomodando. Uma bengala com ponta de maçã empurrou o diabinho para o lado, e uns 150 metros adiante, a julgar pelo grunhido fraco e pelo impacto. Ah, se não é o próprio babaca. O rei do inferno sorriu radiante. Naruzegub. Como está indo a solitária, garoto? Será que eles estavam mesmo fazendo isso? Sério? Tudo bem, então. Bem, mais ramen seria bom. Talvez uma camisa e calças novas. Ah, e se eu pudesse ter uma cama de verdade, o chão não era confortável e seus ferimentos recém-cicatrizados não estavam regenerando pelo rápido suficiente. Não posso ajudar com nada disso. Desculpe. Escute, se você ainda não percebeu, houve um pequeno contratempo na sua incursão ao Elísio. Lúcifer juntou os dedos enquanto entrava e examinava a cela. Não, sério? Naruto bufou e voltou a fazer abdominais. Faltavam apenas 30 para terminar. Eu já sabia disso quando você me mandou para uma cela de isolamento. O que você quer, Lúcifer? Quero que você preste atenção. Adeus aos abdominais. Naruto sentou-se, apoiou os cotovelos nos joelhos e lançou um olhar inexpressivo ao rei, virando as orelhas propositalmente em sua direção. O rei sorriu, um sorriso que não era amigável nem divertido. Bom garoto. Bem, nosso acordo era que você sobrevivesse por 30 dias no poço, e você tem 5 dias restantes. Parece correto. Ótimo, porque preciso renegociar. Ele rosnou e chicoteou com o rabo. Já era ruim o suficiente ter que ficar tanto tempo sem Lona e seus bops. Ele não achava que conseguiria aguentar mais tempo sem surtar. Se não fosse pelo fluxo relativamente constante de ramen e por encontrar um rosto familiar, aliás, foi estranho ver Zabuza de novo, mas legal relembrar brevemente os velhos tempos da era Shinobi. Não me interpretem mal, ele ainda espancou o velho ninja da névoa até o chão, a pedido do Oni, porque de alguma forma isso ajudaria em um plano para obter a liberdade. Naruto não tinha prestado muita atenção, principalmente porque ainda estava irritado com a destruição do seu ramen pelo idiota, então a atuação foi um pouco forçada. Ele talvez já tivesse perdido a cabeça. E aí, onde ele estaria? Com certeza não voltaria para Lona nem receberia bops. Calma aí, campeão, não vou estender seu tempo. Eu disse que preciso renegociar. Você pode usar qualquer uma, se não todas, as habilidades disponíveis na sua forma reservada a partir deste momento. Qual é a pegadinha? Naruto franziu a testa. Olha, você é um mercenário, né? Guarda-costas. Ele rosnou. Aos olhos dos nascidos do inferno, os mercenários só deviam lealdade ao dinheiro. Ele era um glutão orgulhoso, não um nativo da ganância, e suas coisas mais preciosas eram simples. Entes queridos, comida e ser incrível. Tanto faz. Lúcifer acenou com a mão. Naruto rosnou novamente, mas se conteve quando o rei continuou. Agora, já que você é freelancer, não vou gostar disso, né? Bem, descobri alguns discursos políticos potencialmente problemáticos. Espere aí. Você está dizendo que me quer como seu guarda-costas. Lúcifer riu. Alto. Intensamente. Por 5 minutos seguidos. Isso é realmente impressionante. Ou não, Deus me livre. Lúcifer enxugou uma lágrima do olho e piscou. Espere, você estava falando sério? Você vai rir de novo, aí está. Naruto ergueu a mão e a arrastou pelo rosto enquanto a estrela da manhã caía de costas, rindo. O raposa demoníaca esfregou o rosto e esperou mais 5 minutos para que ele se acalmasse. Então, se não fosse por você, que é o único motivo que consigo imaginar para você sequer considerar me contratar, para quem eu seria contratado como guarda-costas? Essa é a parte boa, eu não estou te contratando. Isso faz parte da negociação. Lúcifer suspirou. Ele enxugou outra lágrima do olho. Nossa, isso foi ótimo.
Enfim, você recupera seus poderes incríveis e vira guarda-costas de um certo indivíduo, pela metade do preço. Acho que você não entendeu. Lúcifer juntou as mãos. Você vai proteger este indivíduo, metade do preço. Naruto sorriu de canto quando Lúcifer rugiu em seu rosto. Ele apoiou o queixo nos braços. Obrigado, eu precisava disso. Eu vou obliterar. Aqui não. Bey descobriria seu envolvimento. Seu pirralho arrogante, as narinas de Lúcifer se dilataram. Quem você pensa que é? Naruto. Já nos conhecemos. Eu poderia te dar uma ordem. Estou tentando ser gentil. Lúcifer, você quer negociar? Podemos negociar. Quer me dar ordens para fazer isso? Naruto se inclinou para a frente e sorriu mostrando todos os dentes. Me dê ordens para fazer isso, porra. O sorriso de Lúcifer se desfez em um estalo. Por regra de sim, Naruto era de Bey. Como o rei do inferno, ele podia punir Naruto por escapar do inferno, mas não podia ordenar explicitamente que Naruto fizesse algo sem a aprovação de Bey. Sem mencionar que Lúcifer tinha essa pequena mania de dar ordens, algo que o levou a ser banido do céu por desobedecer regras com as quais não concordava, e geralmente deixava isso para Lilith, ou insinuava fortemente o que queria. Além disso, havia um acordo que eles fizeram uma década atrás, para evitar o que seria um relacionamento estranho que muitos dos apoiadores mais fervorosos de Lúcifer estavam, curiosamente, defendendo. Eram o Naruto e a Charlie, gente. Eles estavam insistindo para que ele e a Charlie se casassem. Aos 12 anos, e o Naruto também achou estranho. Tudo bem. O rei do inferno cuspiu as palavras entre os dentes cerrados. Diga suas condições. Quem estou protegendo e por quê? Termos. Detalhes. Termos. Ou conte os detalhes, ou Charlie paga a conta. Naruto deu um sorriso irônico. E ela ainda pagaria. Você. Oh, você. Lúcifer franziu os lábios e depois exalou bruscamente. Tudo bem. Tudo bem. Príncipe Pistolas, puta merda, será que a esposa vadia dele mandou matar ele durante o festival da lua da colheita ou algo assim? ... Foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Não. Sua reação instintiva é mentir descaradamente, ou eu sou diferente. Vai se foder, pirralho. Nós dois sabemos que nenhum de nós é gay. Naruto se recostou nas palmas das mãos enquanto seu rabo se mexia. Tudo bem. Eu faço. De graça, inclusive, rosnou Lúcifer, estendendo a mão para ele com um olhar feroz. Seu chapéu e seus olhos explodiram em chamas enquanto 6 asas brancas brotavam de suas costas. Que merda é essa? Uma mudança de coração. De jeito nenhum. Os olhos do Foxfiend brilharam. Eu tenho condições. Estou ouvindo. Então, ele disse a Lúcifer quais eram as suas condições. O aspirante a rei baixinho foi aceito. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos. Correntes etéreas, alimentadas pelo próprio inferno, se enrolavam em suas mãos. Pactos demoníacos frequentemente se tornavam mais dramáticos quanto mais poderosos os negociadores. Pecadores podiam absorver o excesso de energia, por isso os senhores supremos eram tão poderosos com seus contratos reunidos. Já os nascidos do inferno não conseguiam absorver a energia, então o reino ao seu redor sofria o dano em seu lugar. O prédio ficou sem energia imediatamente, e boa parte da estrutura ao redor deles desabou. Assim como parte do penhasco onde estava situada. Isso ia acontecer independentemente do acordo, não é? Cala a boca, pirralho. Muito bem, esperem só, vocês vão se surpreender, um dia de merda. Sintonizem amanhã, quando teremos uma grande, pelo amor de Deus, o que diabos você quer? Como assim o sinal voltou? Na vasta solidão de seu santuário, Sasuke preparava sua refeição bimestral. A vantagem de ser um anjo caído. Ele podia se sustentar com as energias do cosmos. A desvantagem? Precisava comer pelo menos uma coisa 2 vezes por mês. Ficar sem comer tendia a deixá-lo em um estado de torpor. Hoje, ele tinha uma fruta fresca da terra que ainda não havia experimentado.
Miguel a sugerira antes de partir. Aparentemente, ela tinha um sabor picante que muitos anjos apreciavam e que fascinava muitos em todo o planeta. Especialmente aqueles que liam ficção online. Não consigo entender o que há de tão interessante no limão, ponderou, observando a fruta amarela equilibrada em suas mãos. Deu de ombros e a colocou sobre a bancada para cortá-la. O primeiro corte resultou num jato de suco que voou para todos os lados. Mesmo com sua velocidade e reflexos sobrenaturais, o jato em câmera lenta em direção ao seu rosto foi alarmante o suficiente para impedi-lo de se mexer. Nem preciso dizer que Sasuke não gostava de limões. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.